Você quer desafiar o óbvio, ser inovador e ainda se destacar no mercado? Então fica por aqui e hoje nós vamos decupar, explicar, desenvolver o artigo que eu escrevi nesta segunda-feira no portal martinberen.com.br chamado Desafiando o Óbvio, a Inquietude como Força de Adaptação. Vejam bem que essa palavra adaptação não é nova. Darwin já trazia isso na teoria da evolução das espécies. Ou seja, ele dizia que não é o mais forte que vai sobreviver, e sim aquele que se adapta por mais tempo em determinadas situações. Nós vemos isso em relação às árvores, por exemplo. Aquelas que não são flexíveis, que são mais duras, elas têm uma dificuldade maior de enfrentar a ventania e normalmente caem. Agora, aquelas que são não tão grossas, mais finas, mas que têm flexibilidade para poder enfrentar as tempestades, elas têm uma adaptabilidade melhor e duram mais tempo por consequência. E assim nós precisamos ser dentro das empresas. Nos adaptar a realidades novas, fazer com que as nossas skills, as nossas competências também se desenvolvam e, por consequência, nós possamos agregar valor aonde nós estivermos. Por isso, desafiar o óbvio não é algo impensável. Pelo contrário, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de pensamento. Por quê? O óbvio, ele é aquele lugarzinho confortável, aonde tudo faz sentido, ou seja, ao mesmo tempo nos limita e anestesia a nossa criatividade. Olha, vejo diariamente muitas pessoas se desenvolvendo e evoluindo e outras pessoas mantendo a sua rotina, porque ali ela é segura, ela está confortável, ela está tranquila. É como se nós estivéssemos dentro da barriguinha da mamãe, que lá é quentinho, confortável, tranquilo, ninguém mexe com a gente e está tudo certo. Ou seja, faço o meu trabalho somente no básico e o restante vai indo no detalhe. Mas um aviso aqui. Nesta época de inteligência artificial e de inovação nas empresas, muito cuidado. É uma bela forma da pessoa estacionar e, infelizmente, não ter mais a sua utilidade dentro do mercado do trabalho. Por isso, nós precisamos aprender a ser inquietos. Aqueles que são inquietos olham para novas possibilidades, desenvolvem inovações e, por consequência, têm uma autoaprendizagem muito maior. Ser inquieto é não se contentar com aquilo que você está acostumado. É não se contentar com aquela situação se repetindo semana por semana. Toda semana eu venho aqui e trabalho da mesma forma de segunda a sexta-feira e não acontece nada diferente. Se isso está acontecendo com você, muito cuidado. Você precisa ter a inquietude necessária e perguntar: por que tais coisas são desta forma? Nós não poderíamos melhorar, avançar e desenvolver? Assim você ajuda a sua carreira e, ao mesmo tempo, ajuda a sua empresa a sobreviver e, quem sabe, até ser protagonista nesse mundo de inovações. E eu trago para vocês uma técnica importante para poder colocar em prática essa inquietude. Essa técnica é a técnica dos 5, olha a minha mãozinha aqui, 5 porquês, utilizados na Toyota, isso mesmo, foi criado em 1930 por Sakichi Toyoda, o fundador da Toyota Company, ou seja, os automóveis da Toyota, as tecnologias que a Toyota tem. E eles são precursores nessa questão de qualidade aplicada ao trabalho, inovação aplicada ao trabalho, metodologias Lean, metodologias Agile, inclusive, desde aquela época, né? Então, é importante que a gente entenda que para nós sermos inquietos, essa técnica dos 5 porquês nos ajuda muito. Como é que ela funciona? Ela é muito simples, justamente por isso que ela funciona. Quando você tem um problema para resolver, utilize 5 porquês para achar a causa raiz. Vou dar um exemplo. Minha televisão estragou. Por quê? Ah, talvez o cabo esteja fora da tomada. Não, não é isso. Por que a televisão estragou? Olha, pode ter acontecido uma falha no controle remoto da televisão. Não é. Terceiro porquê.
Por que que a televisão ainda não se arrumou? Pode ser o software na televisão, hoje na Smart TV. Vamos verificar, não é o software. A televisão não funciona ainda. Vamos verificar mais um item nesse processo. Será que é o cabeamento? Será que é alguma estrutura interna da televisão? Chama a assistência técnica. Não resolveu ainda? Bom, então a causa provavelmente é que ela veio com defeito de fábrica. Ou seja, vejam que a cada porquê você vai ampliando e vai aprofundando as causas que dão razão àquele defeito, o exemplo aqui utilizado na televisão. Então, para ser inquieto, como nós conversamos há pouco, a técnica dos 5 porquês ajuda você em qualquer situação. Vou repetir, em qualquer situação. Tem uma prática que toda empresa faz e que não dá resultado. Então, use os 5 porquês. Por que isso, por que aquilo, por que aquele outro. Talvez nós nos tornemos crianças de novo, quem sabe? Porque criança pergunta o porquê de tudo. Mas, lógico, traga essa técnica, leve essa técnica para a sua empresa, explique o processo e desenvolva um grupo para isso ser desenvolvido. Não fique perguntando toda hora por quê, porque isso não vai resolver. Muita coisa vai criar chateação para você. E vejam bem, todo esse processo de desafiar o óbvio leva a 2 dimensões. Ou ao conformismo, onde a gente aceita esse óbvio, ou à autonomia, onde a gente exercita o nosso potencial, nossa capacidade mental e crítica, a fim de que possamos inovar, sermos inquietos e, por consequência, quebrarmos práticas que não têm mais razão por existir. Mas aqui vai um detalhe importante. Nossos mecanismos cerebrais, todos eles são estruturados para que a gente desenvolva hábitos a partir da dopamina e todos os sistemas interligados, seja os emocionais, os racionais e os lobos todos do nosso cérebro. Ou seja, o que você automatiza na sua vida vira prática para você, vira automatização no seu cérebro e automaticamente vira um hábito. Então, esse hábito, por exemplo, vou citar um que é muito utilizado hoje em dia. Ficaram muito tempo nas redes sociais. Exato, é um hábito. E as redes sociais, todas essas tecnologias, elas utilizam e conhecem os nossos mecanismos cerebrais. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos. Aqueles que estão viciados, né? Acordou de manhã, já sai olhando o celular, já existe um estudo da psicologia, da psiquiatria, que isso acaba sendo uma doença, né? Uma dependência. Então, veja bem, todos os engenheiros, todos os processos que são desenvolvidos para o bem ou para não tão bem, é para manter você mais tempo ali na rede social. Então, você sempre, cada vez mais é utilizado, e estimulado, e a sua dopamina, que é um mecanismo de recompensa, vai dizendo, é legal, é mais legal, é mais legal. Só que amanhã você precisa de mais. Um dia você ficou 15 minutos, amanhã tem que ficar 20, 30. E aí você não tem tempo para estudar, para conversar, para desenvolver e para avançar na sua carreira. Então, muito cuidado com esse detalhe aqui. Esses mecanismos cerebrais podem ser utilizados para transformar coisas boas em hábitos, como a leitura, o estudo e outras questões, mas também são utilizados para nos manter conformados com essa situação e evitarmos que a gente pense demais em determinadas escolhas que nós vamos fazer ou até que estamos fazendo. Muito cuidado. Você tem a capacidade de pensar. Não terceirize essa capacidade de pensar, de analisar, nem para a inteligência artificial, porque a decisão final sempre é sua. Essa questão é importante, fundamental. Por isso, escolha aonde investir sua energia. Nosso cérebro consome 20% da energia do corpo. 20%. Por isso que ele está sempre ligado em modo econômico, ou seja, ele procura os atalhos mais fáceis para nós. Mas entenda, se você tem uma vontade, um desejo de evoluir como pessoa, evoluir na sua aprendizagem, por consequência, evoluir na sua carreira, no seu salário, no seu sucesso, nas suas conquistas, é importante que você aplique mais energia
com o seu desejo, com a sua vontade, com as suas motivações, transformando os hábitos, que no começo são mais difíceis de implementar, mas você repetindo, 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 você se torna um leitor, vai fazer exercício e tantas coisas boas. Certa feita me comentaram, César, mas tu leu um monte. Leio um monte. Já estou usando essa linguagem mais simples mesmo. Isso parece um fetiche. Eu digo, claro que é, mas é um fetiche do bem. É um fetiche que me faz desenvolver e faz eu vir aqui fazer esses vídeos para vocês com conteúdos novos que agregam a sua evolução. Então, eu prefiro ter hábitos, mesmo que eles sejam numa quantidade alta, são 1 hora, 2 horas por dia de estudo, sem problema nenhum. É o necessário para que a gente possa sobreviver e avançar no mundo de hoje. Então, não se preocupe com o que as pessoas dizem. Faça o seu processo evolutivo e finque o pé no chão, force o pé, fique com força, tenha persistência. Você vai chegar lá. Não terceirize, vou repetir o que eu disse antes, não terceirize a sua capacidade de pensamento para outras pessoas ou para as redes sociais ou a inteligência artificial. Por isso eu trago aqui cinco técnicas para você aprender a desafiar o óbvio. E a primeira técnica, logicamente, tem a ver com pergunta. Mentor faz pergunta. Então, a primeira técnica é reformule as suas perguntas. Como é que funciona? Vamos lá. Você precisa aprender, quando você vai perguntar, como que eu posso fazer tal situação? Isso é o que normalmente. É impossível fazer isso. Como é que eu vou fazer tal situação? Mude a sua pergunta. Como nós vamos aprender e aproveitar as oportunidades perante esse desafio? O cérebro adora desafio. Utilize sempre a palavra desafio. E quando um problema acontece, não deixa de ser um desafio. Então, como nós vamos resolver esse desafio e transformar a vida de todos para melhor? Ou seja, as palavras que nós dizemos, as perguntas que nós fazemos, traduzem o nosso pensamento, as nossas intenções e, por consequência, movimentam todo o nosso mecanismo cerebral para o bem ou para o mal. Segundo, use o método dos 4. O método dos 4 foi aquele que eu apresentei num dos vídeos anteriores, que é o método do processo, do hábito, do foco e da variabilidade. Se você não viu esse vídeo, eu vou colocar aqui em cima, ou melhor, aqui em cima, um card para que você possa rever esse vídeo do método dos 4. Ou seja, é importante que você analise e veja a sua educação como um processo, desenvolva hábitos para que isso possa acontecer, foque a sua atenção o máximo que você pode e use uma série de variáveis, ou seja, use a variabilidade lendo livros diferentes, vendo filmes diferentes, séries diferentes, assuntos diferentes. Isso vai ajudar e muito na sua plasticidade cerebral. Terceira técnica, pratique a inversão. Olha, essa técnica aqui é muito legal mesmo. Sabe como ela funciona? Ela é muito simples. Veja bem, todos os dias eu tomo café às 7 horas. É isso. Essa é a sua prática normal. Inverta a situação. E se eu não tomar café às 7 horas da manhã? O que eu faria? Poxa, eu poderia tomar café, ao invés de tomar em casa, tomar na padaria. Ou poderia mudar o tipo de café. Ou poderia não me alimentar e me alimentar com um lanche mais tarde. Percebam, começaram a aparecer variações em cima de uma situação óbvia. Então, inverta. Nós estamos aqui na empresa acostumados sempre das 8 às 9 da manhã fazer reunião. O que é inversão? E se não houver a reunião, o que vai acontecer? A partir desta provocação, você consegue ver alternativas ao que talvez não esteja funcionando, ou se estiver funcionando, continua. Mas será que está funcionando bem? Será que está funcionando de uma forma a fazer com que todos evoluam? Essa é uma pergunta muito importante. Então, praticar a inversão é fundamental. E 4, desafie suposições. Gente,
Olha só, vou dar um aviso aqui importante. Respeito é bom para os nossos dentes e é bom para a nossa vida. Nós não gostaríamos que alguém viesse e dissesse assim: você está errado, tal situação você não está fazendo certo. Ninguém gosta disso. Então, seja respeitoso quando você for utilizar essa técnica de desafiar as suposições. Um exemplo que acontece muito nas empresas é o seguinte: aqui nós sempre fizemos desta forma. Legal. Então, deixa eu te perguntar. O mundo hoje é igual há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, quando a empresa foi fundada, e justamente como ela fazia daquela época, vai funcionar num mundo diferente? E a pessoa vai lhe responder, provavelmente não. Então percebam, é uma outra abordagem diferente daquela que você bate de frente. Não, seja inteligente, coisa que você tem inteligência sobrando por aí. Nós somos criativos, inteligentes quando nós desejamos ser. Então seja respeitoso da mesma forma que você deseja que as pessoas sejam respeitosas com você. Então só utilize essa técnica de desafiar suposições daquilo que é óbvio, que está sempre acontecendo na sua empresa, desde que você tenha a capacidade de ter respeito pelas pessoas e condições de conversa, segmento naquilo que você está fazendo. E a quinta técnica é você procurar inspiração em outras áreas. Ou seja, você sair do seu dia a dia. Vamos supor que você estude, conheça e atue com contabilidade. É fundamental aqui você entender, deixa eu ajeitar minha cadeira, você entender que você precisa talvez estudar um pouco sobre arquitetura. Você precisa estudar um pouco sobre mágica, sobre música, sobre outras áreas. Essa variabilidade vai ajudar você a ampliar a sua flexibilidade mental, já falei isso aqui. E principalmente vai fazer com que você olhe a contabilidade, que é uma ciência mais exata, talvez de outras formas. A sua criatividade, o seu conhecimento técnico vão ajudar você a resolver problemas com mais propriedade. Então, não se acostume com aquilo que você está diariamente fazendo. Questione sempre. Por isso, eu afirmo, reafirmo 300 milhões de vezes. Ousar e ser inquieto é, antes de tudo, uma postura. É, antes de tudo, uma atitude. Você precisa desenvolver essa atitude no mundo atual. Sem ela, você não vai conseguir avançar. As empresas desejam pessoas que criem, pessoas que desenvolvam soluções e que tenham ângulos de visão diferentes do que normalmente você tem visto nas situações. Muitas vezes eu sou chamado, outras pessoas são chamadas em determinadas reuniões, justamente para trazer um ponto de vista de alguém de fora, para que alguém de fora talvez possa enxergar algo que a maioria que convive naquele dia a dia não está enxergando. Tem muita relação com a técnica de Jung, que é um psicólogo renomado, de ter várias posições diferentes para enxergar o mesmo problema e a mesma questão. Assim você busca alternativas diferentes e consegue, logicamente, desenvolver muito melhor a sua capacidade de ousar. Então, tenha essa postura e coloque como alguém que está ousando e está inquieto dentro da vida e dos negócios. Mas um detalhe, ser inquieto e ousado não significa sair quebrando regra. Isso é outro detalhe que a gente faz confusão. Quando a empresa tem uma cultura de inovação e deseja sempre melhorar, a inquietude e a ousadia, elas têm uma potência muito maior. Agora, quando a empresa é mais tradicional e não tem tanta evolução, você tem que cuidar da maneira como você se posiciona. Seja inquieto, seja ousado, mas não desrespeite as pessoas. Porque muita gente ainda encara o trabalho como a sua vida. E, por consequência, toda a sua segurança, a visão de vida tem relação total com o trabalho. Se a gente quer, de fato, respeitar as pessoas, ter diversidade nos diversos locais onde a gente está, nós precisamos respeitar o tempo das pessoas. Por isso, entre no tempo delas e, a partir do tempo delas, você desenvolve as ideias
você desenvolve os mindsets, você desenvolve os conceitos que são necessários dentro desse processo. E quando tudo isso junto vai acontecendo nessa ousadia, nesse desafio, com todas essas técnicas, você consequentemente vai florescer. Nós somos seres criativos. A criatividade é a base orgânica e estrutural nossa. Ela faz parte da nossa estrutura cerebral. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos limites para muitas coisas. E sejamos crianças novamente. E possamos trazer de volta aquele desejo, aquele ímpeto, aquela vontade de querer inovar, fazer e acontecer sempre diferente, com olhares diferentes e com condições diferentes na nossa vida. Você tem muitas possibilidades na sua vida diária. Você tem muitas possibilidades com aquilo que você já tem. Então, use e abuse da sua ousadia. Use e abuse da sua inquietude. E se você não tem necessidade ou não vê necessidade em ser ousado ou inquieto, pelo menos seja agregador. Pelo menos acrescente nos locais e com as pessoas que você está. Seja bondoso, carinhoso, respeitoso, amoroso. Seja agregador. Isso faz toda a diferença na vida de hoje. Por isso, desafio óbvio. Você tem uma grande capacidade de inovar e desenvolver a sua criatividade em benefício de você, das pessoas ao seu redor e principalmente desse mundão maravilhoso que espera de nós o nosso melhor. Por isso, se gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Assina o canal César Silva Oficial se estiver no YouTube. Se estiver no Instagram, no TikTok ou no Kawaii, vai lá e me segue que você vai receber sempre os melhores conteúdos para você. Por isso, um beijão do César Silva.